O Fio da Aranha, by Ryunosuke Akutagawa. Era um dia em que o Senhor Buda caminhava sozinho à beira do lago de lótus no paraíso. As flores de lótus que desabrochavam no lago eram todas de um branco puro, como joias impecáveis. E de seus miolos dourados, uma fragrância indizivelmente doce exalava sem cessar pelo ar. Devia ser manhã no paraíso. Então o Senhor Buda parou à beira do lago e, espreitando através das folhas de lótus que cobriam a superfície da água, vislumbrou a cena abaixo. Pois sob este lago de lótus do paraíso jazia o fundo mesmo do inferno. E através da água cristalina, as paisagens do rio Sanzu e da montanha de agulhas eram visíveis com uma clareza como se vistas por um espelho. Ali, no fundo do inferno, seus olhos pousaram sobre a figura de um homem chamado Kandata, remexendo-se com os outros pecadores. Esse Kandata era um grande ladrão, que havia cometido muitas maldades, assassinando pessoas, incendiando casas. No entanto, em sua vida, havia praticado uma única boa ação. Isso foi quando, passando por uma floresta densa, um dia, ele avistou uma pequena aranha rastejando à beira da estrada. Kandata imediatamente ergueu o pé para esmagá-la, mas então, não, ele pensou de repente. Embora pequena, esta também é uma criatura viva. Tirar-lhe a vida sem necessidade, custe o que custar, seria lamentável. E assim, ele se absteve de matar a aranha e salvou-lhe a vida. Enquanto o Senhor Buda observava a cena no inferno, ele se lembrou de que Kandata havia uma vez salvado uma aranha. Ele resolveu que, em recompensa por aquela única boa ação, ele, se possível, resgataria o homem do inferno. Felizmente, olhando por perto, sobre uma folha de lótus verde jade, ele viu uma aranha do paraíso tecendo seu belo fio de prata. O Senhor Buda gentilmente pegou o fio da aranha, através das puras flores de lótus brancas. Baixou-o diretamente até o fundo do inferno, lá embaixo. Ali estava Kandata, no fundo do poço de sangue do inferno, afundando e emergindo com os outros pecadores. Por onde quer que se olhasse, era escuridão total, e quando algo parecia emergir debilmente daquela penumbra, seriam as terríveis agulhas da montanha de agulhas a cintilar. Uma desolação indescritível. Além disso, os arredores eram silenciosos como um túmulo, e o único som a ser ouvido eram os fracos suspiros dos pecadores. Isso porque aqueles que ali haviam caído estavam, sem dúvida, completamente exaustos pelos vários tormentos do inferno. Sua força para sequer gritar os havia abandonado. E assim, até mesmo Kandata, aquele grande ladrão, engasgando-se com o sangue do poço de sangue, apenas se debatia, como um sapo meio morto. Mas então, num instante, Kandata ergueu o rosto distraidamente e contemplou o céu acima do poço de sangue. E eis que, através daquela escuridão silenciosa, dos céus longínquos, um único e tênue fio de prata de aranha, como se temendo ser visto, desceu cintilando suavemente
diretamente sobre ele. Ao ver isso, Kandata instintivamente bateu as mãos de alegria. Se ele se agarrasse a este fio e subisse o máximo que pudesse, ele certamente escaparia do inferno. Não, se a fortuna o favorecesse, ele poderia até mesmo entrar no paraíso. Então ele não seria mais impelido pela montanha de agulhas, nem seria mergulhado no poço de sangue. Pensando assim, Kandata imediatamente segurou o fio da aranha firmemente com ambas as mãos e começou a subir, com toda a sua força. Sendo um grande ladrão, ele estava desde os tempos antigos bem acostumado a tais empreendimentos. No entanto, a distância entre o inferno e o paraíso era de dezenas de milhares de léguas, e por mais ansiosamente que ele subisse, não conseguia chegar facilmente ao topo. Depois de subir por um tempo, Kandata finalmente se cansou e não conseguia mais se puxar 1 centímetro sequer. Portanto, não tendo escolha, decidiu descansar um pouco e, pendurado a meio caminho do fio, olhou para muito longe abaixo. E eis que sua subida extenuante não havia sido em vão. O poço de sangue onde ele estava há poucos instantes estava agora, sem que ele soubesse, escondido nas profundezas da escuridão. E a terrível, debilmente brilhante montanha de agulhas também estava sob seus pés. Se continuasse a subir nesse ritmo, escapar do inferno poderia se mostrar inesperadamente fácil. Kandata, com as mãos entrelaçadas no fio da aranha, riu. Consegui! Consegui! Com uma voz que não proferia havia anos desde sua chegada ali. Mas de repente ele percebeu que muito abaixo dele, no fio da aranha, inúmeros pecadores estavam seguindo em seu rastro, escalando para cima, como uma procissão interminável de formigas. Kandata, ao ver isso, foi tomado por espanto e terror, e por um tempo ele apenas ficou boquiaberto, como um imbecil, apenas seus olhos se movendo. Como poderia este tênue fio de aranha, que mal parecia forte o suficiente para ele sozinho, suportar o peso de tal multidão? Se, por alguma chance, ele se rompesse a meio caminho, então ele, o crucial, que havia subido tão longe, teria que cair de cabeça de volta ao inferno de onde viera. Tal coisa seria terrível. No entanto, mesmo enquanto pensava isso, centenas e milhares de pecadores rastejaram do fundo do escuro poço de sangue, pululando, e diligentemente subiam pelo fio de aranha finamente brilhante em uma única fila. A menos que ele fizesse algo agora, o fio certamente se partiria ao meio, e todos cairiam. Então, Kandata gritou em voz alta: Ei, seus pecadores! Este fio de aranha é meu! Com que permissão subiram? Desçam! Desçam! Naquele exato instante, o fio da aranha, que até então estava perfeitamente intacto, de repente estalou com um pop agudo de onde Kandata estava pendurado. Kandata, portanto, não teve recurso. Num instante, cortando o vento, girando como um peão, ele mergulhou de cabeça nas profundezas da escuridão, desaparecendo da vista num piscar de olhos. Tudo o que restou foi o fio de aranha do paraíso, cintilando fracamente, pendurado curto no ar de um céu desprovido de lua ou estrelas.
O Senhor Buda permaneceu à beira do lago de lótus no paraíso, observando calmamente toda esta sequência de eventos. E quando Kandata afundou como uma pedra no fundo do poço de sangue, ele fez uma face pesarosa e começou a passear sem rumo novamente. O desejo desalmado de Kandata de escapar do inferno sozinho e ele recebendo uma punição condizente com aquele coração e caindo de volta ao seu inferno original, isso, aos olhos do Senhor Buda, deve ter parecido lastimável. No entanto, os lótus do Lago de Lótus do Paraíso não deram atenção a tais questões. Suas flores brancas, semelhantes a joias, balançavam seus cálices ao redor dos pés do Senhor Buda, e de seus miolos dourados, uma fragrância indizivelmente doce exalava sem cessar pelo ar. Devia estar se aproximando meio-dia no paraíso. Em A Shoujo Spins Another Age, trazemos a você obras-primas da literatura japonesa em 25 idiomas toda semana. Por favor, inscreva-se e dê um like para nos apoiar.